Ainda hoje pela manhã, lá em Campinas, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para visitar o nosso projeto Sirius do CNPEM, que é uma coisa que, claro, a imprensa nunca vai anunciar para não dar crédito ao nosso governo de Jair Messias Bolsonaro, né? Mas o projeto Sirius é o maior acelerador de elétrons do mundo e deve inaugurar os testes das primeiras 3 estações de pesquisa ainda nesse semestre. O presidente visitou as instalações do imenso laboratório para compreender as atividades desenvolvidas com o uso da luz sincrotron, que é um espectro de luz especial que só pode ser obtido através da aceleração de elétrons a uma velocidade que beira a velocidade da luz. Ainda voltaremos a tratar desse assunto especificamente porque é fantástico, né? Isso coloca o Brasil como um país de ponta. O próprio presidente Jair Bolsonaro hoje elogiou tanto os laboratórios do ITA, que falou que tem países no mundo, países de primeiro mundo, que não possuem a qualidade tecnológica que tem o ITA, na qual ele tentou entrar e não conseguiu. Ele mesmo disse, tentou entrar no ITA e não passou porque no exame de física ele tomou pau, né? Muito bem, mas mudando de assunto, deixando essa bravata de lado, né? Que isso só serviu para vender jornal hoje, né? Para mais nada. Enquanto isso, os Estados Unidos chamam o Brasil de parceiro de segurança global. Olha só o nível de importância que o Brasil está tendo para o governo americano. Depois de uma reunião com o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, disse que o povo americano e, portanto, os Estados Unidos, estão orgulhosos de ter o Brasil como um grande aliado. Em mensagem publicada pelo Twitter nessa terça-feira, ontem, o perfil oficial do órgão, comandado por O'Brien, divulgou um comunicado da Casa Branca datado de julho de 2019 sobre a nomeação do Brasil como aliado prioritário extra-OTAN. Ou seja, os Estados Unidos bancou a presença do Brasil na OTAN, antes mesmo de países aliados terem aprovado ou não. Muito bem. Para nós brasileiros, é de suma importância sabermos que estamos sendo tratados desta forma pelos Estados Unidos, coisa que deverá até fortalecer ainda mais quando o presidente Jair Messias Bolsonaro escolher outra telefonia 5G que não seja da Huawei. Aliás, a reunião dessa quarta-feira entre o presidente Bolsonaro e Robert O'Brien no Palácio do Planalto foi classificada pelo governo como um sucesso. O acordo entre o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, Exim Bank, e o Ministério da Economia para ofertar até $1 bilhão em créditos norte-americanos para financiar projetos de telecomunicação no Brasil, era o que o executivo precisava para se sentir mais confortável para tomar uma decisão de limitar a participação da Huawei no leilão do 5G no Brasil. No frigir dos ovos, o encontro, que tinha como pano de fundo a assinatura de acordos comerciais, se transformou em uma vitória para a política externa brasileira. A ideia de limitar o alcance dos chineses no 5G já estava tomada por Bolsonaro. É o que apontam interlocutores do Planalto. Restava decidir a forma de se viabilizar o escanteamento da China. Basicamente, o que se discutia é como irritar menos os chineses, porque irritar vai irritar de qualquer forma. A decisão política de limitar a participação da Huawei já existe.
A questão é fazer com que essa irritação não atrapalhe as questões do agronegócio. Mas, obviamente, o Brasil é um país grande demais para ficar refém da vontade de outro país. Se tiver que tomar a decisão estratégica, será tomada, independente de um abalo no comércio, diz um auxiliar que ouviu a conversa, ou seja, palavras de Bolsonaro, né? Por isso que o cara é mito, né? O cara fala e fala mesmo. Agora, coisa que é para ficar atento é o fato de que russos e venezuelanos fazem exercícios militares na divisa com o Brasil. A reportagem é muito séria, que também nunca foi comentada pela mídia, mas a fonte da informação está aí logo abaixo do vídeo. Aumenta a tensão na fronteira entre Venezuela e o Brasil, com chegada de soldados russos que participam em exercícios militares junto a forças do regime chavista. Isso está no site argentino Infobae. Segundo o portal, dias depois da Operação Amazonas, em que o gigante sul-americano, Brasil, realizou manobras inéditas com mais de 3.500 soldados, Caracas desdobrou tropas no estado de Bolívar, sem esclarecer o motivo da presença estrangeira. Um grupo de russos chegou ao território da Gran Sabana, que fica no estado de Bolívar, próximo da fronteira com o Brasil, isto lá em 9 de outubro passado, faz pouquinho tempo. Após o Brasil avançar entre 4 e 23 de setembro a Operação Amazonas, que incluiu, inclusive, o lançamento de foguetes com alcance de até 80 quilômetros, através dos novos lançadores Astros Mk6 de fabricação local, fabricação brasileira. Militares venezuelanos garantiram à população venezuelana que os brasileiros violaram o território venezuelano e com ele a soberania da Venezuela. O que ele sabe, pelo que disseram autoridades do país vizinho, é que foram utilizados diversos meios militares, como veículos, aviões, helicópteros, embarcações regionais, peças de artilharia, sistema de lança-foguetes, o Astros, né, da artilharia do exército, canhões, metralhadoras, morteiros e caminhões. Isso é o que ele sabe. Então sabe muito, né? Os russos chegaram a Santa Helena, vestindo o uniforme do exército venezuelano. Desde que chegaram ao estado de Bolívar, grupos militares russos e venezuelanos estão engajados em exercícios militares. Eles passam o tempo atirando nas colinas, bem, né? Isso de acordo a uma moradora da cidade de Maura, né? Então, eles passam o tempo atirando nas colinas, isso foi o que eu vi. Os oficiais das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas têm dito aos seus subordinados que a recente visita do secretário de Estado norte-americano a Roraima teve como objetivo principal derrubar Nicolás Maduro. E por essa razão, foram tomadas medidas de proteção territorial, o que justifica a presença de militares russos. É o que dá para entender. Segundo o Infobae, que é o site argentino, atualmente as relações diplomáticas entre o Brasil e Venezuela não são cordiais. E também não é a primeira vez que as tensões sobem entre os dois países, né? Em finais de 2019, um grupo de militares venezuelanos que participavam num assalto a instalações militares do estado de Bolívar, de onde roubaram quase que uma centena de armas, teriam fugido para o território brasileiro, até Mato Grosso. As forças de segurança da Venezuela teriam entrado sem sucesso em território brasileiro, com intenções de capturar os militares venezuelanos.
habitantes das cidades de Maura, que fica atrás do aeroporto de Santa Helena, em Huairén, que é a capital do município de Gran Sabana, na Venezuela, dizem que a movimentação dos russos pela cidade é muito misteriosa. Porém, todos sabem quem eles são, pela maneira como se comportam, como andam, como falam e pela própria aparência, né? E isto desde o dia em que chegaram ao aeroporto. Claro que isso é muito assustador, porque você não sabe quando algo pode acontecer. Eles contam também que chegou uma comissão com funcionários da Direção-Geral de Contra-Espionagem Militar, mas que permanece muito escondida, ninguém vê. Parece que eles realmente acreditam que haverá uma invasão militar ao longo dessa fronteira com Pacaraima, em Roraima. Ou seja, pode parecer nada e pode ser tudo. Porque exercícios militares, claro, é normal as Forças Armadas de qualquer país fazer. Agora, uma coisa é você fazer exercício militar, outra coisa é você fazer exercício militar na fronteira. O Brasil, que fez esse exercício militar inédito, diga-se de passagem, lá na Amazônia, escolheu esse local justamente porque a Amazônia é o local a ser defendido. A nossa floresta amazônica é, sim, um chamariz para invasões. Então, esse exercício militar tinha que ser feito lá. Diferentemente do exercício militar venezuelano, ainda mais com soldados russos. Vir fazer exercícios na divisa com Roraima é uma espécie de provocação, sim. E vocês vão se lembrar que há cerca de 6 meses eu cansei de fazer vídeos dizendo que aviões russos desciam constantemente na Venezuela, trazendo equipamentos, armamentos, etc. e tal. Ou seja, não é de hoje que os soldados russos estão na Venezuela. Não é de hoje que soldados cubanos estão na Venezuela. Assim também, meus amigos, como não é de hoje que a bandidagem do PCC está se transformando num exército solto nas ruas. Ontem, mais uma tropa do PCC foi liberada pelo STF. Qual foi o argumento? Eles são pais de menores, pais de deficientes. Então, terão prisão domiciliar. Me engano que eu gosto. Claro, eles precisam liberar o malandro para proteger seus filhos que são menores, são deficientes, para que ele possa roubar, assaltar e levar, né, o leite para cima da mesa de casa. É isso que eles vão fazer. Mas será que alguém parou para pensar que antes dessa avalanche de liberação de bandidos pelo STF, os traficantes do Rio de Janeiro já formavam um grupo com mais de 50 mil meliantes, que eles já possuem um exército maior que a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro? E por que esses bandidos continuam diariamente sendo soltos? Com cada desculpa ridícula. Risco de Covid. Porque tem filho pequeno. Ora, se tem filho pequeno, é porque ele tem mãe. E a mãe não pode cuidar? A mãe não pode tomar conta? Tem que ser o pai que está preso? Então, essas justificativas são para inglês ver. O que o STF está fazendo é aumentando o número de soldados do PCC, que certamente mais hora, menos horas, no momento decisivo, irão vestir uma camiseta vermelha com uma foice no peito e vão partir para a briga. Nós teremos a Argentina lá embaixo, cheio de comunistas. Nós teremos o PCC no centro-oeste brasileiro tomando conta. Teremos a Venezuela lá em cima com soldados russos e cubanos tomando conta. Ou alguém quer me dizer que eu estou alucinado, que eu estou vendo coisas? Não, não estou vendo coisas.
Basta a pessoa ser inteligente, ler um pouco, procurar informações, tentar juntar A com CRA para ver o que dá. Né? Ao invés de sair correndo e gritando, Pazuello é traidor. Ah, o Dória disse que o Pazuello vai comprar vacina. Isso tudo é para tirar o foco, é para tirar as atenções, para esconder muita coisa que não pode aparecer, que não pode surgir. Mas às vezes parece que a gente fala e não está falando com ninguém, exceto vocês que me ouvem, que me acompanham, que entendem o que eu estou falando. Mas é muito difícil a gente abrir os olhos das pessoas quando eles não querem enxergar. Quando eles se sentem muito melhor com notícias ufanísticas do que notícias reais, verdadeiras. Preto no branco, real, com fontes. Mesmo que seja uma fonte não confiável. Mas não é só da minha boca. Até porque eu não conheço os bastidores do Planalto, não conheço os bastidores da Venezuela, não conheço nada. Mas eu pergunto, quem é que conhece? Quem é que sabe? Então, meus amigos, é isso. A gente tem que ficar atento porque muita coisa vai vir, muita coisa vai surgir. O próprio Jair Bolsonaro já fez aquele vídeo que eu coloquei ontem para vocês, dizendo que 2021 vai ser difícil. Serão mais de 21 milhões de brasileiros sem ter o que comer e que isso pode gerar uma turbulência. Então, temos que ficar ligados, ficar atentos e darmos atenção devida para o que interessa. Para bobagens, esqueçamos porque não vale a pena. Ok? É o que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês vão deixar o like, vão se inscrever no canal, clicar no sininho. E tenho certeza que quem não gostar vai dar o dislike, vai sair do canal, como tem sido comum. Como tem sido comum. Né? Ou seja, faz muito tempo que o canal não anda, não sai do lugar, não sai do caminho, porque tem mais desistência do que novos inscritos. Mas o que importa é trazer a notícia